Olá, boa noite. Está no ar para todo o Brasil, Direito em Debate. E no nosso programa de hoje, nós vamos discutir um importante tema, a função do Supremo Tribunal Federal. Deve ser o Supremo Tribunal Federal uma corte em última instância ou deve ser o Supremo Tribunal Federal um tribunal eminentemente constitucional? Para discutir esse tema, veja quem são os nossos convidados de hoje. O Dr. Ronaldo Kramer, ele que é Procurador-Geral da OAB Seção aqui do Rio de Janeiro, e o Dr. Cláudio Pereira, que é Conselheiro Federal da OAB pelo Estado do Rio de Janeiro. Mas antes de começar o nosso debate, vamos saber a opinião do presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, Dr. Adi Damus, sobre o nosso tema de hoje. Acompanhe. O Poder Judiciário brasileiro, aliás, como qualquer Poder Judiciário em qualquer país avançado do mundo, sofre de uma grande mazela. O assoberbamento de processos que leva à morosidade, que leva à má prestação jurisdicional, que leva, enfim, a um quadro de injustiça, já que justiça tarda, justiça falha é justiça tarda. E o Supremo Tribunal Federal é acometido dos mesmos males. A nossa Corte Suprema, ela também sofre com essas mazelas. Milhares de processos, morosidade, enfim, todas essas mazelas corriqueiras do Poder Judiciário brasileiro acometem a nossa Corte Suprema. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal deveria ser, como é hoje, quase que um órgão de terceira instância ou exclusivamente uma Corte Constitucional. Eu acho, particularmente, que nós deveríamos ter uma Corte Constitucional, a guardiã da Constituição, a Corte que só trataria de questões diretamente ligadas à interpretação da Constituição da República. E qual é a sua opinião? Bem, os nossos debatedores de hoje vão ajudá-lo a tirar a sua conclusão. Bom, depois da fala do Dr. Adi, eu vou passar aqui para o Dr. Ronaldo Kramer. Dr. Ronaldo Kramer, depois de a gente ter escutado aqui o nosso presidente, eu queria saber a tua opinião, se você concorda, não concorda, qual a função do Supremo Tribunal Federal? Júnior, essa é uma questão importante hoje em dia, a crise de identidade do Supremo Tribunal Federal. Aliás, não de hoje em dia, mas já de algum tempo. A Reforma Constitucional de 2004, a Emenda 45, ela tentou limpar a competência do Supremo quando ela criou a repercussão geral no recurso extraordinário. Isto é, hoje, quando se interpõe recurso extraordinário, o Supremo só conhece e julga esse recurso se ele tratar de matéria de repercussão geral, matéria de grande relevância para a sociedade. Então, isso foi trazido pela Emenda 45 lá em 2004 e, com isso, se tentou aproximar o Supremo de uma corte constitucional, uma corte que julga questões relevantes. Mas, ao mesmo tempo, o Supremo conservou competências originárias, ou seja, conservou ações que a Constituição acaba... Há ainda essas ações em que o Supremo julga como primeiro grau de jurisdição, em primeiro grau de jurisdição, essas ações. E isso acaba criando um papel confuso no Supremo. Ele, de um lado, se criou um filtro para ele julgar questões relevantes, questões que afetam a toda a sociedade, e, por outro lado, se manteve a competência do Supremo para que ele continue a julgar ações como se fosse primeira instância. E isso traz uma confusão no funcionamento do Supremo, e essa é a discussão que nós estamos travando hoje. A meu ver, na minha opinião, o Supremo deveria se ocupar apenas das discussões relevantes do país, ou seja, nós deveríamos afastar do Supremo todas as competências originárias, passando o Supremo a funcionar apenas como um tribunal que julga as questões relevantes da República. Essa é a minha opinião. Quer dizer, doutor Cláudio, dentro desse aspecto, dessa perspectiva, né, a gente teria que ter uma nova reforma constitucional, a gente deveria ter novas emendas constitucionais para mexer em competência novamente, né? Por exemplo, tirar vários delitos que seriam julgados pelo Supremo Tribunal Federal e trazê-los, por exemplo, ou para a Justiça Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça. Como é que o senhor vê essa questão? Concordo, Júnior, contigo. Eu realmente acho que o Supremo Tribunal Federal tem que se dedicar a ser uma corte constitucional, julgar a constitucionalidade das leis, preservar a supremacia da Constituição Federal de 88. Tem que se dedicar a essa tarefa. A Emenda 45, como disse o Ronaldo Kramer, foi importante, foi um passo importante nessa direção.
quando cria o requisito da repercussão geral, faz com que o Supremo deixe de ser, digamos, uma terceira instância para também, ao julgar recursos extraordinários, produzir decisões que tenham a capacidade de incidir sobre todo o Brasil, vinculando os diversos órgãos que exercem a jurisdição no Brasil. A repercussão geral e também a chamada súmula vinculante. Hoje o Supremo pode editar uma súmula que vinculará os demais órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Mas ainda temos um caminho a percorrer. Realmente essas competências originárias, e estamos observando isso por conta do julgamento dessa ação penal, que já toma mais de 2 meses do trabalho do Supremo. Então essa ação penal demonstra que o Supremo não é capaz de, ao mesmo tempo, exercer competências originárias, julgando essas ações penais que figuram como réus altas autoridades da República, e exercer a sua função de corte constitucional. Realmente a pauta do Supremo está uma pauta parada, está uma pauta congestionada, muitas questões de absoluta importância para os trabalhadores, para os servidores públicos, para o contribuinte, estão pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo tem gasto o seu tempo em julgar essa longuíssima ação penal. Então, eu concordo com o colega Ronaldo Kramer quando ele sustenta essa tese. Realmente, o Supremo deve ser corte constitucional e é necessário alterarem-se as competências da Corte para que realmente ela se concentre nessa tarefa. Se você me permite, Júnior, eu queria agregar só mais um elemento. Essas competências originárias, na minha opinião, deviam passar para o STJ. Algumas delas e outras para a Justiça Federal, mas grande parte para o STJ. E penso também que realmente a grande reforma que tenha que se fazer no que se refere à alteração das competências previstas pela Constituição Federal é no STJ. Entendo que o STJ deve passar a funcionar de modo semelhante ao que ocorre hoje com o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Deve haver a possibilidade de o STJ julgar não só matéria legal, mas também matéria constitucional. E depois caberia o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Só para citar um pouco mais o nosso telespectador, que não é especificamente da área do direito, quando os nossos convidados hoje eles estão falando de competência originária, isso se refere a que algumas ações elas têm que ingressar necessariamente em algumas cortes específicas. No caso, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem algumas ações que se iniciam exatamente nele, só que ele, pelo nosso sistema, ele é também a última corte, né, doutor Ronaldo? E muita gente, inclusive, questiona, né, da vantagem ou desvantagem de alguém ter foro privilegiado, ou seja, poder só ser processado perante o Supremo Tribunal Federal. Muita gente achava que isso era vantagem, muita gente está achando que hoje não é mais. Exatamente. Antes de responder essa pergunta, só para trazer um exemplo dessa crise de identidade do Supremo Tribunal Federal, na emenda 45, que foi anunciada como uma emenda que limparia a competência do Supremo, aproximando de uma Corte Constitucional, foi prevista, como disse o Cláudio Pereira, a súmula vinculante. A súmula vinculante tem um papel uniformizador da interpretação da Constituição, nenhum juiz pode decidir contra a súmula, nenhum administrador público nenhum agente público pode produzir um ato contra a súmula. No entanto, quando isso ocorre, a pessoa atingida por esse ato que foi proferido contrariamente a uma súmula pode ingressar com uma medida chamada reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, repare que curioso, ao mesmo tempo que nessa emenda 45 o Supremo tentou limpar a competência do Supremo, se produziu mais um instrumento de competência originária para o Supremo Tribunal julgar. E um instrumento que tem a capacidade, se houver muitas súmulas vinculantes, de assoberbar de vez a pauta do Supremo Tribunal Federal. Agora, em relação à competência originária, quando nós falamos em competência originária, nós estamos falando em foro privilegiado. Porque a ideia, ou seja, é um mecanismo em que a ação não é ajuizada na vara, na primeira instância, e sim diretamente nos tribunais. No caso, a competência originária do Supremo, a ação é ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal. Muito se disse que o foro privilegiado, até o nome, né, ele privilegia quem vai ser julgado por esse mecanismo. Eu entendo, sinceramente, o contrário. O foro privilegiado, ele retira da pessoa que vai ser julgada
por esse mecanismo, a possibilidade de recursos, ou reduz o número de recursos. Se você tem uma ação ajuizada contra você na primeira instância, na vara, você tem recurso para o tribunal e depois recurso para os tribunais superiores. Se você tem uma previsão de que a ação vai ser ajuizada contra você diretamente no Supremo Tribunal Federal, você reduz necessariamente o número de recursos. Então, o foro privilegiado, ele não é bem privilegiado. Aliás, eu entendo particularmente que ele não tem nada de privilegiado. Ele estabelece, na verdade, uma competência de julgamento mais rigoroso para aquela pessoa. Então, Ronaldo, vou ter que fazer agora um pequeno intervalo, mas a gente retoma, eu devolvo a palavra para o senhor. Direito e Debate vai fazer um pequeno intervalo e não saia daí, continue acompanhando o nosso programa, que o tema está muito legal. Até já.